Estamos falando sobre direção divina. Esta é a última mensagem desta série. Nós falamos sobre começar de onde você está. Depois falamos sobre parar. Observe quando é muito de parar para a gente receber a direção divina. Tem hora que você tem que fazer uma pausa para ouvir a Deus. Tem hora que temos que permanecer firmes, não importa o que aconteça, porque Deus falou, então Ele vai fazer. Avançar, chega o momento que nós temos que seguir em frente. Servir, quem serve, quem lidera, quem abençoa as pessoas, tem Deus ao seu lado. Falamos, pastor Edson falou sobre conectar-se, encontrar as pessoas que te fazem melhor, na semana passada. E hoje vamos falar sobre confiar. Nunca duvide do amor de Deus. Amém? A palavra de Deus diz assim: eu instruirei e ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. O Salmo 32:8 nos mostra um Deus que é pessoal. Ele não é genérico. Ele não é assim uma entidade que está em algum lugar. Ele não é alguém que criou o mundo, virou uma chave e foi embora. Não, Ele é pessoal. Deus é pessoal. Ele disse: eu vou instruir você, vou ensinar você o caminho, vou aconselhar, vou cuidar. Veja, são palavras que denotam um relacionamento pessoal próximo. A questão é que muitas vezes a gente, quando está debaixo de uma pressão, de uma dor, e a vida tem pressão e dores, a gente pode duvidar de Deus. Você já duvidou de Deus? Frases do tipo: Senhor, por que isso está acontecendo? Ou isso só acontece comigo? Eu já falei essa besteira que só acontece comigo. Quem mais falou? Quem mais quer confessar? Ah, graças a Deus, tem mais uns. Até quando eu vou sofrer com isso? Até quando vou sofrer com isto? Isso só piora, essa situação só fica ruim. Onde está Deus? Onde está Deus? Uma vez eu estava orando assim, eu falei: nossa, tem que pedir perdão. Mas aí eu me lembrei que quando Eliseu pega o manto de Elias, Elias sobe ao céu, deixa ele cair o manto, ele pega o manto, bate no Jordão e diz: onde está o Deus de Elias? Só que ele não fala isto com dúvida, ele fala isso querendo saber: a este Deus que eu confio em minha vida, Ele está comigo? Ele faz uma prova com convicção. O problema é que às vezes, quando nós falamos onde será que está Deus, nós achamos que Deus não se importa. Às vezes lá no fundo a gente pergunta assim: será que Deus realmente se importa comigo? Nós começamos a dizer: Deus, você está aí? O Senhor está aí? O Senhor está vendo o que está acontecendo? O Senhor está vendo a situação? Deus é bom, mas por que está acontecendo isso? Se Deus se importa, por que não muda? Será que Ele se envolve? Às vezes nós somos como crianças, a gente quer que Deus nos dê respostas, nos dê garantias. O autor do livro que nós baseamos esta série, ele falou que quando ele chegou na adolescência, ele começou a pensar. Ele nasceu na igreja, ele foi criado na igreja, ele começou a pensar: será que é isso mesmo? Será que Deus está ouvindo mesmo? Será que Ele se importa? Então diz que um dia, antes de dormir, ele falou: vou fazer um negócio simples. Ele pegou um quadro que tinha no quarto dele, virou e deixou torto. Falou: Senhor, o quadro está torto. Se amanhã eu acordar, o quadro estiver reto, eu vou saber que o Senhor existe. E ele acordou e o quadro estava torto. Torto. Porque Deus não está se dobrando a essas coisas. E às vezes nós fazemos isso: Senhor, se eu chegar lá e encontrar uma vaga para estacionar, eu sei que o Senhor existe. Nunca joguei na Mega Sena, vou jogar só essa vez. Se eu ganhar, eu sei que o Senhor existe. Mas sabe, às vezes nós começamos a ter dúvidas. Quando a situação fica difícil por muito tempo, a gente começa a ter dúvidas. A vida sempre passa pelos relacionamentos.
Aliás, você não consegue ficar chateado com o seu celular por muito tempo, mesmo que ele não funcione. Mesmo se você comprou aquela capa super poderosa, ele trincou, você não... Tá. Mas os relacionamentos são difíceis. E o relacionamento mais importante da nossa vida é com Deus Pai. Nós temos que cuidar melhor desse relacionamento. A questão é que quando a vida se torna difícil, e a vida sempre tem momentos que vai ficar difícil. Verdade ou não? Mais de uma vez. Quando a vida se torna difícil, a maneira como reagimos pode nos aproximar de Jesus ou pode enfraquecer a nossa intimidade com Ele. Quando a vida se torna difícil, a maneira como a gente reage, como a gente responde, a nossa atitude pode nos afastar de Jesus ou pode nos aproximar de Jesus mais, né? Fortalecer a fé, ou pode nos afastar dele. E a gente escorrega para uma direção errada. Se tem um momento na vida que nós precisamos de direção divina, é quando a vida se torna difícil. Também é um momento que fica difícil para a gente ouvir, mas é o momento que mais precisamos. Confiaremos em Deus que é bom, mesmo quando a vida não for boa. Porque quando está tudo a favor é fácil, não é verdade? Não. Quando tudo está dando certo, quando tudo, você ora já responde, é maravilhoso. E quando não é assim? Vamos continuar confiando em Deus? Uma vez eu vi uma pessoa falar, então, eu estou dando para Deus mais 3 semanas. 4 semanas. Se não resolver uma coisa, eu vou embora. Eu falei, então eu lamento dizer que você vai embora. Deus não vai se dobrar à nossa pressa. Deus não vai se dobrar aos nossos caprichos, nem aos nossos planos. Deus responde à nossa fé. Amém, irmãos? E a fé, 1 Pedro diz, ela é provada exatamente no momento da tribulação. 1 Pedro diz que você recebeu nós recebemos toda a herança, fomos gerados de novo por uma palavra incorruptível, uma palavra pura. Nós fomos feitos semelhantes a Jesus, embora passamos por provações. Para quê? Para que o valor da sua fé, mais precioso que o ouro, porque a sua vida não foi comprada com ouro, com prata, foi comprada pelo sangue de Cristo, amém? E quando você é comprado pelo sangue de Cristo, permanece firme na fé, isto produz glória, honra, quando Jesus Cristo se revela. Quando você permanece firme na fé, isso tem mais valor que ouro, que prata. E diz o texto, por breve momento, nossa reação à dor e aos desafios da vida determina nosso futuro. Não é a nossa reação às coisas boas. A reação às coisas boas, tá, às vezes a gente faz besteira. Eu já vi gente que orou tanto para receber uma indenização, e a pessoa recebe aquela indenização, aquele processo, ou seja o que for, recebe bastante dinheiro, e faz o quê? Faz um monte de coisa. Aí passa 1 ano, 2, está com cartão de crédito devendo, está com parcela devendo. Mas peraí, e aquele dinheiro todo que você pediu? É verdade, pediu, recebeu uma coisa boa, mas não pediu direção de Deus na época. Agora, quando a coisa está preta, todo mundo quer direção de Deus, é verdade, não é? O autor conta que ele estava no avião, e aí sempre conversa com as pessoas, aí pergunta, logo que sabe que ele é pastor, dá uma desconversada, ou então ele evita dizer que ele era pastor. E aí ele falou com essa senhora, falou, não tenta me converter não, que eu não creio em Deus, tá bom? Não, tá bom, não vou te converter. Aí ficamos conversando outras coisas. Aí ele falou que pegou uma turbulência. Já pegou turbulência em avião? Já pegou turbulência? Eu já peguei. Mas teve um dia que eu peguei uma turbulência. Não é? Eu tenho um versículo para viajar de avião, que eu vou ver os filhos dos meus filhos. Então, depois que eu tiver todos os filhos dos meus filhos, eu não vou ter que arrumar um outro versículo. Mas todo dia eu entrei com alguém, nem lembro. Eu tenho meu medo. Falou, fica tranquilo que você não vai morrer.
Falei, por quê? É muito difícil, quando cai um avião, não é? Ou muito sobrevive ou todo mundo morre. Como eu não vou morrer, você não vai morrer também. Falei, por quê? Eu vou ver os filhos dos meus filhos, entendeu? Mas eu lembro que aquele dia, quando o avião deu aquela queda livre assim, ó, sabe que dá aquela... para. Eu falei, deixa eu pegar a Bíblia, eu vou ler direto da Bíblia. E disse que ele estava, né? Aí começou a ter uma turbulência, aí o negócio ficou feio, mas ficou violentamente feio. E começou a abrir coisa do avião, cair mala, né? Eu já vi cair mala. Dá uma arrepiadinha, na verdade, não. Alguém já passou assim, turbulência de cair mala, né? Ah, tá. Você começou a pensar, né? Jesus, eu tive algum pecado, eu vou confessar agora. Então, disse que ele estava com ele, começou a orar e tudo mais. Disse que essa mulher do lado falou palavrão, xingou, falou coisas que ele não sabia que existia. Tanto ele falou e tudo. E xingou e tudo mais, todo mundo ouvindo ele ali. E aí, depois ela olhou para ele e falou, eu continuo não acreditando em Deus. Mas vê se nas suas orações aí você ora por mim também. Porque nessa hora, quando a coisa aperta, todo mundo lembra de Deus, né, irmãos? E sabe que Deus é tão bom que Ele responde? Ele responde. Mas a nossa reação à dor e aos desafios determina nosso futuro. Quanta gente desistiu quando estava logo ali a resposta. Eu creio que Deus é poderoso, eu creio que Deus sabe todas as coisas. Tá. O diabo também acredita. O diabo acredita que Deus é todo poderoso. O diabo também acredita que Jesus é. Nós podemos dizer, eu creio que essa situação vai mudar para melhor. Eu creio que isso... Você pode dizer, eu creio em. Eu creio em Deus. Eu creio em Jesus Cristo, Senhor Todo-Poderoso. Eu creio naquele que me ama e que nunca me abandona. Amém? Percebe que é diferente? Se você crê em Jesus, o resto está garantido. Eu creio em Deus que me ama e vai mudar a minha situação para melhor. Eu creio que essa situação vai mudar para melhor, que Deus quer isso. Eu creio nele. Só que para crer nele, você tem que ter um relacionamento com ele. Vem uma pessoa que você conhece há muitos anos e fala para você uma coisa. Fala, não, eu acredito, eu conheço essa pessoa. Não é assim que funciona. Eu creio na minha esposa, eu creio no meu filho. Tem pessoas que acreditam em Deus, mas não por inteiro. Segue Jesus, mas condicionalmente. Eu sigo a Jesus, mas se alguma coisa fica apertado, já começa, não sei. Eu vou dar uma chance para Jesus. Mesmo. Então, irmãos, quando nós precisamos de direção divina, em meio às lutas, nós temos que crer em. Vamos dar um exemplo na Bíblia que todo mundo conhece quando chega a tempestade. É o texto de Marcos 4,35. Jesus fala para os seus discípulos, vamos pegar o barco e vamos atravessar para o outro lado. De quem foi a ideia de pegar o barco? Jesus. O que ele falou para fazer? Atravessar o lago. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar da Galileia. Você sabe o que tinha do outro lado do mar? Do outro lado, ele ia encontrar, em Marcos 5, o endemoniado gadareno. Aquele cara que estava tão endemoniado que tinha 2.000 demônios que vivia nos sepulcros. Jesus sabe que tem alguém lá. Ele vai lá para libertar. Só que eles têm que atravessar. Então, é isso que está acontecendo. Os discípulos não sabem, Jesus sabe. E com ele a bordo, com Jesus a bordo do barco, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Então eles foram na frente. Logo uma forte tempestade se levantou.
Sabe o que significa? Esse logo uma forte tempestade, é que parece que estava tudo limpo, estava tudo, sabe aquele negócio bonitinho, calmo, vendo os peixinhos, os golfinhos pulando. De repente, aquela tempestade. Uma tempestade muito forte se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Então você imagina essa situação, e Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Deus, a minha vida está indo para o buraco. O Senhor não se importa. Deus, faz meses que eu não consigo um trabalho. O Senhor não se importa. Deus, esse negócio que vai e volta no médico. O Senhor não se importa. Imagina que não é um barco, imagina que você está num avião de novo, e está essa turbulência terrível, e Jesus está do seu lado. Você estava tão feliz, estou viajando com Jesus de primeira classe, viu, Caia? E aquela turbulência e tudo, e Jesus dormindo. E as coisas caindo, e o pessoal da tripulação com os olhos arregalados. Você não ia acordar Jesus? Ou não? Quantos iam acordar Jesus no avião? Você ia acordar? Ah, graças a Deus. Não, eu estaria dormindo em paz. Eu não, eu estaria meio preocupado. Jesus despertou. Ele estava dormindo mesmo. Repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus volta para os discípulos e pergunta: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? É como se Jesus levantasse do avião, tirasse o cinto, mas não pode tirar o cinto. Você está em turbulência. Aí quando ele levanta e fala: shh, acalma. O avião estabiliza. É isso que acontece. E apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Ué, não é Jesus? Mas parece que eles não conheciam assim tão intimamente Jesus. Sabe o que acontece? É que nós, como os discípulos, diante de uma situação difícil na nossa vida, a gente fala assim: Deus, você não está vendo? Deus, você não está vendo que o negócio está difícil demais? O Senhor disse que estaria comigo, mas e aí? Não parece que está. Sabe o que é o melhor disso? Jesus não fica bravo com você. Toda vez que existe uma situação como essa, o que geralmente Jesus faz? O que ele faz? Começa a te dar uma lição? Não. Toda vez que acontece uma situação como essa, que mesmo na dúvida você chama por Ele, Ele se levanta e faz um milagre, amém? Ele faz um milagre. Ele responde. Mesmo que a gente estivesse duvidando, Ele responde. O senhor não se importa? Estou tentando confiar no Senhor. Estou dedicando minha vida e agora as coisas parece que não tem saída. Estou de novo sem trabalho. O Senhor não se importa que eu estou sofrendo? O Senhor não se importa que eu não consigo me casar? O Senhor não se importa que eu não consigo? Quando geralmente nós estamos diante desta abordagem, nós estamos olhando para o futuro sem esperança. Nós estamos pensando assim: não tem saída. Não tem saída. Mas Jesus está lá com a gente. E Jesus está dizendo: por que você está com medo? Você esqueceu que eu estou aqui? Por que é que você está tentando resolver tudo sozinho? Por que é que você não confia em mim?
Por que é que você está tentando lidar com essa tempestade como se eu não estivesse no barco? Eu estou aqui. Amém? E Ele resolve. Deus, pelo menos você se importa com a minha dor? Deixa eu dizer uma coisa, Ele se importa com a sua dor. Deus sente muitas dores por muitas pessoas, especialmente aqueles que não respondem para Ele. É importante você conversar com Ele, expor o coração, a dúvida, o medo, a tristeza. Você já falou com Deus francamente? Ou você chega para orar, fala uma coisa, depois você sai e pensa em outra? O que você pensa, o que você fala, o que você sente, para Deus é como se estivesse falando aqui nesse microfone, entende? Não tem como. Uma vez eu queria falar com Deus, falei, Senhor, eu não sei como dizer, mas eu estou sentindo isso. Sente isso. Ele é o único ser no universo que você pode comunicar um sentimento sem falar que Ele entende. Eu estava orando, não sabia como dizer. O Espírito Santo falou, diz o que sente. E como é que diz? Pede para Ele sentir. E eu fiz isso. Eu lembro do lugar onde eu estava, no meu quarto, eu estava ajoelhado, falei, Senhor, é muito difícil. Eu estou sentindo um trago que eu nem sei o que é. Olha, é isso que eu estou sentindo. E eu fiquei ali, alguns minutos, chorando, mas sabendo que Deus, o Pai, estava sentindo. Ele podia saber o que eu estava sentindo. Numa dessas experiências de falar com Deus as coisas, as dúvidas, eu estava passando alguns dias muito estranho, tem uma coisa errada. Aí eu fui orar, e às vezes a gente na igreja tem umas ideias meio estranhas, tipo você já é mais que vencedor, você é o todo-poder, você é o cara, maior que está em você do que está no mundo. E quando você está sentindo quando o negócio está difícil? E estava muito difícil, eu falei, Senhor, eu não sei o que eu estou sentindo. E eu lembro que eu fiz isso novamente. Expus a eles os meus sentimentos. Mas eu fiz uma pergunta, eu falei, Senhor, o que eu estou sentindo? Fala para mim, qual é o sentimento que nem eu mesmo consigo entender no meu coração? Você já fez isso? Bom, eu fiz. Talvez você consiga saber tudo que você sente, eu não consigo. Eu lembro que eu falei, Senhor, eu não sei nem o que eu estou sentindo. É raiva, é indignação, é medo, o que é? O que é isto? É tristeza? Aí eu perguntei, ele falou, você está ressentido e você está com medo. Você está ressentido com isto, que você diz que não está, você está. Você diz que não está, mas você está ressentido com aquela pessoa por aquele fato. Está voltando na sua mente. E você está com medo disto. Falei, obrigado. Agora eu já sei. Amém, irmãos? Precisa ter essas conversas francas. Deus não se importa se você falar, não estou entendendo, não consigo perceber. Mas a gente só pode falar isso com alguém que nós temos confiança. Você nunca vai confiar de verdade se não encarar as suas dúvidas de frente. O motivo pelo qual eu posso expressar uma dúvida com alguém é porque eu quero a confiança dessa pessoa. A minha esposa expressa uma dúvida em relação a mim, algo que eu fiz ou que eu falei. Eu posso ficar muito bravo, dizendo, quem você pensa que eu sou, mulher? Ou eu posso simplesmente dar segurança para ela e sanar a dúvida dela. Amém? É o que Deus faz conosco. Você expressa uma dúvida para Deus, o Pai, Ele te dá segurança e paz. Amém, irmãos? Quando você traz dúvidas a Deus, Ele te responde com segurança e paz.
O que fazer então quando a tempestade chegar? Duas coisas. Primeira coisa, a presença de Jesus sempre está com você. Não importa o quão solitário você se sinta. Ele está sempre com você. Você pode estar se sentindo solitário, mas Ele está lá com você. Amém. Existe uma mentira evangélica muito comum. Se você está com Jesus, só vitória, é só vento a favor e não tem tempestade. Já ouviu falar isso, né? Pois é, não está na Bíblia, tá, irmãos? Não está. Nós acabamos de ler tempestade agora. A presença dele está com você, não importa que você se sinta solitário. Se Jesus está no barco, o barco pode sacudir, mas não vai afundar. Amém? Se Jesus está no barco, ele pode sacudir, mas não afunda. E se Jesus não está no barco, rapaz, mesmo sem tempestade nenhuma, ele pode afundar e você nem perceber. Não é que não vai ter tempestade. Não é que não vai ter problema. Jesus falou, você vai ter umas aflições aí, mas você seja animado, não desanime, porque eu venci o mundo, eu estou com você, amém? Ele é o príncipe da paz, Ele é o todo-poderoso, Ele tem as chaves da morte e do inferno, Ele levou na cruz todas as dores, todas as enfermidades, Ele pisou todas as obras do inimigo, Ele é o todo-poderoso, a brilhante estrela da manhã, Ele é aquele que reina sobre todas as coisas, aquele que apareceu para João, os olhos de fogo, entendeu? E disse, deu toda a autoridade, amém? É esta pessoa que está conosco. Este é o maior que está em nós. Não é que nós somos maiores, Ele é maior. E as pessoas vão dizer, nossa, você está conseguindo essa paz de onde? Como é que você está passando por essa situação? Ele fala, é difícil. Você vai dizer, é difícil, mas Ele está comigo. Segundo ponto, é que Deus vai usar a tempestade segundo os propósitos que Ele estabeleceu para a sua vida. Primeiro que na tempestade Ele está com você. Segundo, essa tempestade Ele vai aproveitar para os propósitos que Ele tem para você. Amém, irmãos? Bom, Deus cria as tempestades? Não sei. É o diabo que cria tempestade? Cria muitas tempestades. Mas vou dizer uma coisa, não importa a origem da tempestade, quando houver uma tempestade na sua vida, Deus vai usar isto de acordo com os propósitos que Ele tem para você. Eles estavam indo lá para libertar uma pessoa lá, os discípulos não sabiam, mas quem é que pediu para eles entrarem no barco? Não foi Jesus? Foi? Então, sabe, às vezes Deus dá uma direção para a nossa vida, a gente obedece e de repente vem tempestade. Jesus, o Senhor me deu uma direção, estou seguindo e agora é raio, trovão, parece que o barco vai afundar. O que você faz? Continua confiando nele. Ele está no barco aí, amém? Não precisa fingir que está tudo bem. Eu não estou com medo, eu não estou com medo, lá. Vou morrer. Não adianta. É melhor falar, Senhor. Ele vai usar tudo segundo os propósitos. Jesus planejou essa viagem. Jesus sabia que teria uma tempestade. Deus sabe do futuro. Nós é que não sabemos. Ele está sempre conosco. Olha só, os discípulos não vivenciaram a tempestade por estarem fora da vontade de Deus. Os discípulos vivenciaram a tempestade porque estavam dentro da vontade de Deus. Amém? Você percebe? Eles estavam enfrentando lutas porque eles estavam querendo fazer o que Jesus pediu. Vão atravessar para o outro lado. Então, não espere que não vai ter tempestade quando você estiver obedecendo a Deus. Beleza? Mas Ele está no barco. O que estava acontecendo é porque eles estavam querendo
obedecer a Jesus. Não foi um acidente, não foi uma coisa estranha. Às vezes na tempestade a gente fica querendo muita explicação. Por que teve tempestade? Se eu não tivesse vindo aqui não tinha tempestade. Se eu soubesse que ia ter tempestade eu não tinha ido. Gente, a tempestade está aí. Jesus sabia. Ele vai nos livrar dela. Amém. Ele vai nos livrar dela. Tudo bem ser fraco? A banda pode subir aqui. Às vezes nós achamos que temos que ser forte em todas as coisas. Eu lembro que quando comecei a minha vida cristã, tinha uns caras, nossa, mano, eu falava, nunca vou ser um cristão assim. Esses caras é tudo forte, só tem palavra de Deus, é tudo mais. Bom, alguns desses caras que eu achava tão interessante, nem cristão mais são. E eu estou aqui. E eu aprendi uma coisa com alguns amigos meus. Pastor Carlos Alberto, outros amigos meus. Deus não está interessado na nossa força não, sabia? Não está interessado na nossa força. Não está interessado que você acerte tudo. Não está interessado que você seja perfeito. Ele está interessado no seu coração. Está interessado no seu coração. O apóstolo Paulo, se tem alguém que é forte na fé, esse é o apóstolo Paulo, né, gente? Ele falou assim, tinha um problema que Deus não resolveu, estava passando uma aflição. E Deus respondeu, minha graça é tudo o que você precisa. Minha graça te basta. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora eu fico feliz, diz Paulo, de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Ele não está sofrendo aflições porque ele abandonou a Cristo, está vendo no pecado, não. Pois quando sou fraco, sou forte. Quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei para onde ir, quando já acabou minhas forças, quando eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, quando eu me sinto incapaz, quando eu me sinto impotente, quando eu sinto que nada do que eu vou fazer vai dar algum resultado, então Deus diz, tudo bem, minha graça basta para você nesse momento. Eu vou. Sou eu que estou cuidando de você. Amém. Se você sabe que Jesus está sempre com você e que Ele usa tudo para o seu bem, por que você tem tanto medo? Se eu sei que Jesus está sempre comigo, a única maneira de não estar comigo é se eu não quisesse estar com Ele. E os pecados? Você se arrependeu já? Jesus não tem medo dos nossos pecados. O Espírito Santo veio habitar em nós. Ele suporta nossas fraquezas. O que a gente faz? Senhor, eu não consigo, mas eu não quero mais. Então por que medo? Confia nele. Quanto mais a gente conhecer a Ele, mais a fé vai crescer. Vamos confiar a Ele tudo. Nossa carreira profissional, nosso futuro, a comida de amanhã, a saúde. Ele nunca nos deixa, amém? Você crê nisto? Ele está presente aqui, Ele está ouvindo você. Não é porque a gente não sente que Ele está ouvindo. Não é porque a gente não sente que Ele está presente, que Ele está ausente. Porque nos momentos que a gente às vezes menos sente, é quando mais Ele está ali e a gente não consegue ver. Mas Ele não é como nós. Ele é sempre fiel. Ele nunca nos abandona, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Coloca a mão no seu coração e começa a confessar. Eu sei que Tu estás comigo. Agora, se você nunca entregou a sua vida a Jesus,
Se você até hoje viveu sem se importar com Ele, a partir de hoje Ele pode viver com você todos os dias da sua vida. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus e quer entregar, levante a sua mão no seu lugar. Quero orar com você neste momento. Se você fala, o problema é que no meu barco, com tempestade ou sem tempestade, Jesus não está, mas eu quero que Ele esteja. Levante a sua mão bem alto. Aí onde você está mesmo, você vai orar e vai dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero o Senhor sempre no barco da minha vida. Diga assim: Senhor, eu me arrependo viver sem Ti até hoje. Não quero mais ficar sozinho no barco da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti. Entra no meu coração, coloca tudo em ordem. Vai dizendo isso conforme eu estou falando. Diga: entra no meu coração, Senhor, coloca tudo em ordem. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu reconheço que lá na cruz os meus pecados foram perdoados. Eu morri juntamente contigo e ressuscitei para uma nova vida. Quando o Senhor ressuscitou, eu ganhei uma nova vida. Hoje eu peço, escreve meu nome no Teu livro. Quero viver contigo para sempre. Amém. Pai, sobre essas pessoas que fizeram esta oração tão simples, a partir de hoje o Senhor está presente no barco das suas vidas. Mesmo quando houver tempestades, não vai afundar. Pode balançar, mas não vai afundar. É o Senhor que dirige. Os teus propósitos vão se cumprir, no nome de Jesus.